A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o quarto dia da criação. Porque Deus, até o terceiro dia, Deus tinha feito as plantas, mas ainda faltava algo ainda para Deus criar, para poder então ter a vida animal. Lá em Gênesis 1,14, diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para tempos determinados e para dias e anos. Tempos determinados seria estações. No 1,15, sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. No 16, e Deus fez os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. No 17, Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas, e viu que era bom. No 18, agora no 19, foi tarde e manhã do dia quarto. Então veja bem que agora Deus instituiu a lua. Por que Deus pôs a lua? A terra sem a lua não sustentaria a vida animal que temos hoje, pois sem ela a terra não se estabilizaria e nem se mantinha na posição ideal que a terra ocupa hoje. Veja bem, se não tivesse a lua, a inclinação da terra ia variar de 0 graus até 180 graus. Então não teria como definir estações, definir dias e nem definir temperaturas para que os seres vivos pudessem então viver na terra. Primeiramente, o movimento de rotação da terra seria mais rápido, sendo um dia de apenas 8 horas, o que não sustentaria a vida animal, nem em seguida o eixo da terra, da inclinação dela, poderia variar de uma inclinação de 0 até 180 graus. O clima seria muito inconstante em pequeno espaço de tempo, poderia virar de tórrido a congelante, ou seja, numa região onde havia um calor insuportável, em pouco tempo poderia ser um lugar totalmente congelado. Sem a lua em nosso sistema, a vida animal não teria espaço para sua sobrevivência, pois somente as plantas resistiriam esse clima inconstante e sem tempos determinados. Com o surgimento da lua, a Terra passou a ter uma inclinação ideal em relação ao Sol, cerca de 22 graus, que a manteria agora numa posição ideal e estável para manter um clima constante em determinadas regiões do planeta. Veja, esse 22 graus ele varia em centenas de milhares de anos, ele varia 1 grau. Então a Terra não teria como modificar tanto o seu clima constantemente. No começo a Lua ainda estava muito perto do nosso planeta e os dias duravam 10 horas. Mas a Lua está numa órbita concêntrica ao redor da Terra e a cada ano ela se distancia 4 centímetros da sua órbita original. Nos tempos dos dinossauros, a Lua estava bem próximo da Terra, cerca de 22.500 quilômetros. E um dia durava cerca de 18 horas. Com o passar dos milênios, a Terra foi distanciando da Lua, quer dizer, a Lua foi se distanciando da Terra até chegar onde está hoje, cerca de 376 mil quilômetros de distância. E fez com que ela desacelerasse para uma rotação diária de 24 horas, possibilitando a vida que conhecemos hoje. Com o passar dos milênios, a Lua se desprenderá da órbita terrestre e será lançada no espaço, voltando assim nosso planeta ao estado inicial, mas esse evento só acontecerá há cerca de 200 milhões de anos, que nos deixa despreocupados por muito tempo. Quando eu falo na expressão, que sejam eles para sinais, para tempos determinados, refere-se às estações. As estações que determinam os tempos. Então nós temos 4 estações na Terra. Temos a primavera, o verão, outono e inverno. E isso faz com que nós temos um tempo ideal para plantar, para os animais se reproduzirem. Então tudo isso foi feito por causa da Lua. E a rotação da Terra, então passou a ser de 24 horas no dia e a translação de 365 dias, quer dizer, 12 meses. Veja que tudo está na orientação de Deus.
né? A criação de Deus não foi um ato simples, mas algo tão complexo que a natureza humana não consegue enxergar. Como Deus é perfeito, pois ele tem um cuidado especial de criar, observando todos os detalhes para que, quando completada a sua obra, não fique nada faltando para que a sequência da criação não tenha sucesso. Então, para ter sucesso é feito perfeitamente. Há muitas teorias, né? Muitas teorias que as pessoas dizem de como apareceu a Lua, mas com certeza foi Deus que pôs ela ali, Deus que fez ela daquele tamanho ideal, Deus que pôs ela na posição ideal para que nós pudéssemos ter a vida terrestre. Em Salmos 8,3 diz assim: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Gênesis 1,14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dias e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Em outras traduções diz, de tempos diz estações. Com o surgimento da lua ficou determinada a separação do dia e da noite, onde o sol reina sobre o dia e a lua e as estrelas designam a noite, sendo ela também responsável pelas marés e para determinar as estações do ano. Sem a lua, a vida que conhecemos não poderia prosperar na Terra. Portanto, é a lua que mantém o nosso planeta estável e apto para sustentar a vida terrestre. Salmo 104,19. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Salmos 104,19. Salmo 104,20. Ordenas a escuridão, face a noite, na qual saem todos os animais da selva. E os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deitam nos seus convis. Então sai o homem para a sua lida e para seu trabalho até a tarde. Veja que Deus determinou até como os animais devem viver, e caçar, e como o homem deve trabalhar. Isso Deus determinou por causa da lua. Salmos 136,7. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. 36,8. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque sua benignidade é para sempre. Quer dizer, isso é para sempre. Deus faz as coisas para um determinado período. E esse período é longo, porque Deus é eterno. Vamos dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho de ciência, A Lua é o satélite natural da Terra e o corpo celeste mais próximo. Comparadas as suas dimensões com as dos planetas em torno da qual gira, é o maior satélite do sistema solar. Em astronomia, dá-se o nome genérico de Lua aos satélites que circundam os planetas. Depois do Sol, foi a Lua o objeto astronômico de maior influência na organização da vida humana. Assim, as duas principais medidas de tempos, a semana e o mês, surgiram da análise do seu movimento aparente. Inúmeros calendários foram estabelecidos em função de seu movimento. São duas as principais consequências fotométricas do movimento da Lua em redor do Sol: as fases lunares e o eclipse. As fases lunares, são 4 fases lunares, Vendo que o número 4 é o principal evento, o quarto principal evento da Bíblia, que foi o nascimento de Jesus. Lua nova, lua invisível, quando nós não vemos. Quarto crescente, seu aspecto é de um semicírculo com uma parte iluminada voltada para o oeste. Quarto minguante, seu aspecto é de um semicírculo com uma parte iluminada voltada para o leste. Lua cheia, ela tem o aspecto de um globo luminoso visível durante toda a noite. Então, a Lua gira em torno da Terra em um período de 27 dias, durante o qual ela dá a volta em torno da Terra, de modo que a Lua conserva sempre a mesma face voltada para a Terra. Quer dizer, a Lua não tem movimento de rotação, ela é fixa. Então tem só o lado que aparece, o lado claro e o lado escuro. As fases da Lua são fenômenos que correspondem em todo o mundo ao mesmo instante. Assim, as horas das fases
fornecidas em tempo universal podem, após correção de fuso horário, ser utilizados para qualquer ponto da superfície terrestre. Veja bem, a Lua é que determina o horário, o fuso horário de todos os países. Então, em qualquer país que você tiver, através das medições da Lua, você pode determinar qual é o horário no seu país de origem. 1 Coríntios, as marés, as marés têm a que sobe e a que desce. Isso, normalmente as marés elas sobem 2 vezes por dia e descem 2 vezes, quase um pouco mais do que um dia, dá mais ou menos 25 horas, por essas diferenças de marés. Através das marés, os mares movimentam entre si, levando nutrientes das costas para os mares e levando também para outras praias, fazendo a circulação de nutrientes e das águas nos oceanos. As marés são necessárias para que a vida floresça nos oceanos, pois muitas espécies de animais, para se desenvolver, necessitam dos movimentos das marés, onde nas marés altas depositam seus ovos para que eles se desenvolvam na areia das praias, até a chegada da outra maré baixa, até a chegada da outra maré alta, desculpa. Muitos animais se desenvolvem tanto nas águas como nas terras através desse mecanismo de marés. Então lá em 1 Coríntios 15, 41 diz assim: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória e outra estrela. Então este foi o fim do 4º dia da criação de Deus. Agora a terra já está preparada para receber a vida animal. Os astros estão dispostos em suas ordenanças, o clima está perfeito, os oceanos estão prontos para o sustento das novas vidas orgânicas que estão prestes para ser criadas. Salmo 104, 30, para terminar. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Veja que sem a lua não haveria vida na terra. Sem a lua não teria como ter a vida animal. Nós teríamos só as plantas, que as plantas, por causa das suas sementes, elas resistem a altas temperaturas e a baixas temperaturas. Então, Deus faz as coisas perfeitas. E no 4º dia, a partir do 4º dia da criação, que começou a se contar o tempo terrestre. Portanto, o tempo da criação de Deus não é 7 dias terrestres, mas são 7 dias do tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Como é que se mede uma eternidade? Porque Deus é eterno antes e depois. Então são períodos de milhares e centenas de anos. E nós não podemos contestar isso, porque a própria ciência prova que há milhares de anos atrás foi quando tudo começou. Isso são teorias, mas são teorias que Deus passa para o homem para poder entender a criação de Deus. Amém? A semana que vem nós vamos voltar a falar sobre começar a criar a criação dos seres vivos. E sábado agora não perca. Eu vou falar aonde está a Arca da Aliança. Muitas teorias são propostas, mas nós vamos saber dentro da palavra onde a Arca da Aliança se encontra. Amém? Tem aí do lado aí, compartilhe, tem a flechinha aí, compartilhe. Tem aí em vermelho escrito inscreva-se, então inscreva se você quiser saber mais. E não esqueça do joinha, para mim saber se você está gostando das postagens. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima.